Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo análise, do jogo de ontem do Vasco, analisando aí como tá jogando o Vascão da Gama, se tá jogando para isso tudo mesmo ou não. Tem reforços que vai estar chegando nessa janela de transferência e estará mudando aí o patamar, do Vasco ainda nessa temporada. Já amassa aquele dedão no like. Se ainda não for inscrito, dá essa moral, dá essa força aí pra gente, se inscreva no canal e vamos juntos assistir mais um cortezinho aqui dos canais ESPN. Beleza, hein? Ganhou do Internacional, mas ganhou Bem ganhado. Ganhou bem ganhado. Bem O ganhado. retorno do Beira-Rio, Pascoal. ganhou bem Reabertura ganhado. do Beira-Rio e o Com Vasco homenagem vai para lá e funcionários, consegue muito uma legal. vitória Muito expressiva. Mais de 100 funcionários foram homenageados pelo Internacional, pelo presidente do Internacional. Parabéns, a torcida do Internacional foi lá, foi apoiar. Mas o Vasco da Gama consegue uma vitória daquelas assim que você fala, poxa, o Vasco da Gama tem de onde tirar. O Internacional começa o jogo... às vezes eu tenho algumas dificuldades de entender, sabe? Vai jogar contra o Vasco em casa, reabertura do estádio. Aí essa cena pra mim é um... Só um parênteses do aqui, René, porque né? não tem como passar batido dessa cena. Daqui a pouco a gente pode focar nesse assunto e mostrar um story. O René já está em casa, já está com a família, não está correndo nenhum perigo, porque essa imagem realmente é muito forte e para que a gente não passe batido por ela, só para esclarecer, está tudo bem com o René. Fala, Pascoal. Ele tem que sair de campo, ser levado na maca e não conta uma alteração, porque tem a contusão, a concussão. É o protocolo da concussão. O protocolo da concussão. E me pareceu muito claro. Ele e o Rojas foram nessa bola, né? Agora, você vê o Internacional perdendo inúmeras oportunidades, não tendo qualidade na hora da definição, e vem esse lance aí do Robert Renan. Ele foi dominar a bola e não sei o que aconteceu, ele caiu, né? Aí a torcida passou o resto do tempo pegando no pé dele, porque ele dominou a bola. Escorrega, caiu. né? Esse foi o gol do Lincoln? Esse foi o primeiro gol. Adson. Do Esse é do Adson. Adson. Que golaço, hein? Muito Adson. bom. Que O Adson golaço. domina. Agora é falha o gol do do- Lincoln, Agora esse, de cabeça. Tem uma falha o do rebote. zagueiro muito do Robert, né? O goleiro não vai tirar, o goleiro Adson. tentou tirar, mas ele botou pra dentro. Ele não tinha muito o que fazer ali, né? E ainda tem o gol do Internacional, vai sair o gol do Internacional, que melhora com as alterações que o Cudê fez, né? O Borré depois entra no finalzinho do... Não, o Borré não, quem entrou foi o... O Borré tá na seleção. Quem entrou foi o argentino lá. O Alário? O Alário? O Alário entra e começa a mudar um pouquinho a história. O Vasco, vou dizer um negócio para você. O Vasco dá sinais de recuperação com um treinador interino. É interessante isso, né? Sim. Então, eu já fico com aquela suspeita. Por que não seguir, né? Por que não seguir? Dá sinais de recuperação, bota mais um menino na zaga para jogar, tenta de todas as maneiras. Tem um JP que está jogando bem. Então, os Forças jogou bem, começou jogando, jogou bem. Eu não vou falar do centroavante, porque todo mundo sabe. Ele dá muito trabalho para a zaga adversária. Os caras ficam muito preocupados em marcá-lo, porque ele é bom jogador, bom definidor. E o Rafael Paiva vai montando um Vasco dentro do que ele pode, com desfalques, com problemas, e ainda não tendo um time definitivo, e vai chegando. E isso é que é muito legal. Isso é que dá aquele apoio para a torcida do Vasco, consegue realmente ficar numa situação um pouco mais tranquila. Não totalmente tranquila, mas já está melhor que no ano passado, né? Não, mas foi uma grande vitória, porque vai ser difícil tirar 3 pontos do Inter de volta em casa. Os outros tirarem. Tirar 3 pontos lá, tudo bem. Foi a primeira vez que o Vasco conseguiu ganhar fora de casa, e com o Rafael Paiva. O time tem 17 agora, tinha 14 ganhos. O Vasco agora todos. está com 17 Tinha pontos. 14 ganhos em São Januário. Então foi buscar 3 num lugar que tinha todo esse cenário, volta do Inter, torcida lotada, todo mundo na esperança, de um grande jogo, porque vai ser difícil. É difícil, em geral, ganhar do Inter em casa. Então, que o Vasco conseguiu com 5 titulares, um Vasco que ainda precisa ser reforçado, precisa tal, mas do time que teria para jogar, o Rafael não tinha 5 titulares, é muita coisa, entendeu? David, Payet e etc., Michael, então... o Piton, que é muito bom na lateral para jogar para o Verratti. Então, são desfalques importantes que ele tinha. E ele foi lá,
então, aquela história lá, aquela frase de soube sofrer no começo lá do Inter, segurou, de repente meteu 2-0, apostou na molecada. Ah, teve erro individual? Teve. O gol do Adson é um erro bizonho do menino que era do Robert Corinthians, Renan. Robert Renan. Que já estava criticado porque perdeu o pênalti, Já né? estava criticado e ele estava meio de Então- lateral esquerdo ali, mas ele cai sozinho, deixa. Só que o Adson domina muito bem, é apertado por outro zagueiro e dá um biquinho. Então o gol é legal, é um gol bonito do Adson, mesmo com a falha do presente. Olha lá o presente que ele dá. Ó, cai no chão sozinho, deixa o Adson. Mas olha só, tinha gente, ele dribla, o outro vem acossá-lo e ele dá um toquinho. É um Usa a bonito bola do gol. ladinho do pé, né? Não, o gol é muito bonito, a vitória é muito grande essa do Vasco. Só viu? para a gente fazer um adendo, né? O Internacional agora começa a ter seus jogos atrasados também. Tem a Copa do Brasil no meio de semana, Silas, e por isso, tô vendo que você está até dando uma olhada aí na escalação, né? O Cudê preserva muitos jogadores pensando no mata-mata. Acho que não esperava um jogo tão arrumado do Vasco na volta do Beira-Rio. O Borrelli não vai ter, né? O Ener Valencia já deve estar de O volta. Ener está de volta. O foi Rocher, poupado. ele também não vai ter. Então, assim, mas mesmo assim, quando a gente falou das contratações, um dos times que a gente mais elogiou justamente foi o Inter. Porque o Inter se preparou para esse momento. Claro. Só que a gente tem que levar em consideração esses 40 dias que o Renato Gaúcho falou. Até por isso, eu acho que o Guerra, presidente do Grêmio, não vai, falar em demissão agora, porque tem 2 jogos, né? Ou 3, 2 ainda Dois para pra jogar. Se tivesse com esses 2 jogos cumpridos e o Grêmio tivesse nessa situação, não tivesse passado por tudo esse drama que o Rio Grande do Sul inteiro passou, poderia ser. Mas ele vai considerar tudo isso e o Renato mesmo falou, tranquilo, a gente já vai entrar. E outra, o Grêmio tá com 11 pontos. Ou seja, A tabela está aberta aqui, está deixa eu com checar, 11 pontos, está muito 13 pertinho. jogos, Está né? muito pertinho ali dos que estão fora da zona do rebaixamento. E esses 2 jogos, um empate e uma vitória, ele já põe o Grêmio de novo no trilho. Daqui né? a pouco a gente vai dar uma olhada. Mas o caso do Inter, para mim, o agravante dessa derrota é o treinador. A torcida está começando já Pegar no pé. Não, a torcida já pegava no pé desde o Campeonato E Gaúcho. não só do Codê, alguns jogadores, quando pegam na bola e vem aquela vaia geral, Robert isso Renan é esse, atrapalha muito o trabalho. E o Codê, a gente conhece bem, o pavio dele é curtinho. Outro dia saiu brigando lá, empurrou o auxiliar e não sei o quê, porque ganhou um jogo e tal. Então ele tem que saber também, a exemplo do presidente do Corinthians, que, gente, futebol não é para criança. Futebol é isso aí. Ou você está no céu, ou você está no inferno, não tem conversa. Tem que saber administrar. Então, para mim, o maior problema é isso. É o Codê não conseguir, sabe, fazer uma gestão desse momento aí e a torcida não dá E trégua. foi bem vaiado ontem, né? Foi bem vaiado, tinha toda essa emoção de voltar 70 dias depois ao Beira-Rio, muito legal. Só que o torcedor foi para lá, nessa emoção toda, falou, agora a gente vai para casa com uns 2-0, 3-1 e ufa, né? Voltamos, estamos em casa, porque aí mostra a confiança, agora a gente consegue recuperar. Porque eu fico doido para esses jogos serem realizados logo. Eu também, dá uma agonia, né? Porque a gente fica, falta 2 pontos, o Grêmio pode chegar com 6, aí joga e perde. Não perdeu? O Internacional ganhando os 2 O que Inter faltam, tá, inclusive contra o Flamengo, o Internacional poderia entrar entre os 6 primeiros. Mas aí tem ganhado o Não, Flamengo, na verdade, tem o ganhado não jogo sei contra quem. o Flamengo é na próxima rodada e não vai acontecer. Então vai ser mais um jogo para ficar nessa conta. Aí o torcedor mesmo do próprio time fica ali, puta, tudo bem, nós temos 6 pontos a mais para disputar, mas tem que disputar, né? E aí o Cudê é muito vaiado. Vamos ver como é que volta o Borré e Ener Valencia, né? Um perdeu um pênalti contra a Argentina, o outro perdeu um gol contra o Brasil, graças a Deus, mas quem ia ganhar, não. Aquele gol que ele perde, ele já tinha perdido um assim pro Inter, né? Mas ali era para fazer. Mas, enfim, são ótimos jogadores, reforçam contra o Juventude, que tirou o Inter da decisão do Campeonato Gaúcho, né? A decisão foi Juventude e Grêmio, porque o Juventude ganhou. Então, assim, não é molezinha, não. Mas ainda bem que agora, um jogo em cada casa, vai dar para fazer tudo certo. Mas o Juventude está crescendo também. E o Juventude atropelou o Grêmio. Exatamente. Já tinha ganho do Flamengo de 2-1. Já tinha vencido o Flamengo em casa. Jogar lá é chato. É isso que eu tô lembrando ao Cudê. ruim. É isso que eu tô lembrando ao Cudê. O Roger tá arrumando aquele time lá. E foi atropelo, Pascoal? É atropelo mesmo? Que Com chama? uma letra 3-0? só. Foi um baita atropelo.
Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Imagina aí como vai ficar o time do Vasco quando chegar os reforços, né? Felipe Coutinho, entre outros reforços aí que tem promessa de estar chegando no Vasco. O Vasco hoje está em uma posição para o que se era esperado, cara. Nossa, né? Uma posição muito boa. O Vasco estava numa draga gigantesca ali, né? Chegou a perder 3 jogos seguidos, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Fluminense, tomou 4-0 do Criciúma, aí empatou com o Fortaleza na Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro, aí teve uma vitória em cima do Vitória e ganhou nos pênaltis, né? Do Fortaleza. Realmente o jogo foi para os pênaltis, Fortaleza começou ganhando, o Vasco empatou, Fortaleza virou. O Vasco empatou, virou o jogo e no último minuto o Vasco vai e toma o empate de novo. Conseguiu converter os 5 pênaltis e se classificou, né? Se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco que provavelmente vai vir bem forte aí nessa disputa de Copa do Brasil com esses reforços que vão estar chegando. Próximo jogo do Vascão é diante do Corinthians, confronto direto, não tão direto assim nesse momento, né? São 5 pontos que separam os dois times. Se o Vasco vence, ele consegue abrir 8 pontos do Corinthians, que está na zona de rebaixamento. Não precisamente, né? O Vasco abrirá 8 pontos da zona de rebaixamento, porque a gente tem o Grêmio joga também, tem o Atlético Goianiense que também joga, mas o Cruzeiro, o Grêmio joga em casa contra o Cruzeiro e o Atlético Goianiense joga contra o Palmeiras, né? Provavelmente o Atlético Goianiense vai ficar por ali mesmo. Quanto mais gente ficar ali no meio do caminho, melhor é para o Vasco, né? Tomara que o Vasco consiga aí escapar de largo aí dessa zona de rebaixamento.